Shalom, shalom, oração dos salmos aqui. Na ocasião nós vamos estar falando do salmo de número 6. Nós vamos em uma sequência de alguns salmos. Pretendemos aí estar trazendo essa oração do salmo por causa do ano profético que se inicia, ano da porta, que tem por seu significado profético a porta, que pode ser porta aberta ou portas fechadas. Por essa razão, nós estamos trazendo a oração dos salmos, trazendo as profecias que há nos salmos para direcionar a sua vida para portas abertas, para esse ano profético que se iniciou. Salmo de número 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me discipline no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por meio do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afasta-se de mim todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. A gente compreender o que o salmista estava dizendo quando ele diz: Senhor, não me castigues na tua ira. A gente precisa entender como funciona a ira de Deus. A ira de Deus não é baseada como na nossa, na fúria. No momento de raiva a gente toma uma decisão, diz palavras que não deveria dizer. Deus não trabalha dessa forma. Quando a Bíblia cita sobre a ira de Deus, está falando de uma medida, de um limite rompido por alguém, por algum motivo, por alguém, por alguma cidade, por alguma geração, e então essa medida é estabelecida um juízo. Como o salmista ele tinha ciência dessa forma de Deus julgar, ele começa o salmo dizendo isso: e nem discipline-me no teu furor, ou seja, Senhor, não traga uma disciplina para mim neste momento de ira. E ele usa o versículo 2 dizendo: misericórdia, Senhor, pois eu estou desfalecendo. Fala de um nível de batalha em que ele estava, a qual ele estava esgotado, mesmo talvez que esta batalha tenha sido trazida pelos seus comportamentos. No mesmo versículo 2 ele diz algo que é muito importante. Ele diz: cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Quem estuda um pouco mais profundo a palavra sabe que a calúnia ela é algo que dói nos ossos. Então o salmista ele pode estar passando aqui por um momento em que ele foi caluniado, mas também a mesma palavra diz que também a iniquidade ela afeta os ossos, ela enfraquece os ossos, ela dói nos ossos. Lógico que existem várias outras formas disso acontecer, mas hoje a ciência consegue nos comprovar que quando um homem se relaciona sexualmente com a mulher e quando essa mulher gera um filho deste homem, esse gerar da criança faz com que parte da genética do homem venha para os ossos da mulher. Ou seja, nós entendemos que se este gerar é fruto de iniquidade, de uma relação extraconjugal,
essa iniquidade ela fica implantada nos ossos e consegue ser passada para as próximas gerações. Então nós entendemos aqui que há duas possíveis situações em que o salmista estava se passando. Talvez por uma iniquidade que foi gerada pelos seus comportamentos ou pelas suas gerações passadas, ou por calúnia, talvez por uma perseguição em um momento. A gente pode compreender porque ele diz: olha, todos os meus ossos tremem. Ele diz no versículo 3: todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Ele diz: volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Nós percebemos aqui, e de uma coisa que está muito em evidência de um certo tempo para cá, nós percebemos o salmista passando por este momento, que é um momento de angústia, de depressão e de ansiedade. A gente percebe que a pessoa que está nesse estado de depressão e ansiedade, talvez em alguns momentos ela está como o salmista. Ele diz aqui no versículo 6 que está exausto de tanto gemer e chora que chega a inundar o seu leito. Nós percebemos que este salmista está depressivo, ele está angustiado, ele está em um momento de muita dificuldade, de muita dor no seu emocional. O versículo 7 diz: os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. O salmista ele pontua que ele tem vários adversários e pontua que a sua dor, os seus sentimentos, talvez essa é a sua situação. Talvez este momento de tristeza está invadindo o teu ser de forma que você não consegue mais, não tem mais alegria em nada do que faz, na sua casa, nos seus bens, nos seus filhos, na sua família. Talvez você olhe à sua volta e não vê mais saída. E o salmista aqui ele nos dá uma dica muito importante no versículo 8. Dizendo: afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Talvez, querido, o momento que você está vivendo de sofrimento no seu emocional, né, de ter levado a esse momento de ansiedade ou de depressão, talvez é apenas por causa daquilo que você está ouvindo, porque nós aprendemos nos salmos anteriores que o nosso ouvir é muito importante, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que ouvimos, porque aquilo que ouvimos tem o poder de gerar dentro de nós. E o salmista ele nos dá uma dica: afastem-se de mim. Às vezes há momentos que nós precisamos de se afastar de pessoas que trazem más notícias, pessoas que veem as coisas de forma pessimista, que não vê um futuro promissor. E no mesmo versículo 8, onde ele pede para aqueles que praticam mal se afastar, ele dá a resposta que Deus trouxe a ele, dizendo: porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Ele traz aqui a solução daquele problema em que ele estava enfrentando. Eu tenho um caso de um amigo que estava com depressão. Ele estava de uma forma que ele não se alimentava mais, que nem água ele queria tomar. Ele estava trancado em um quarto, ele não conversava com ninguém. A gente esteve orando por ele uns dias, mas não via solução de forma alguma, nem ele nem a gente já estava sem uma esperança, vamos dizer assim. Mas em um certo momento, em um certo dia, ele teve uma visão através de um sonho, onde aparecia para ele uma voz conversando com ele, e essa voz disse: a partir de hoje você se levantará deste lugar. E ele viu um fogo atrás dele, e esse fogo chegava a esquentar as suas costas. No outro dia ele acordou totalmente restaurado, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, de retomar a sua vida de novo. Uma doença emocional, ela está no campo do abstrato. E mesmo com toda a evolução da ciência, que nós sabemos que a ciência evoluiu muito, ela não consegue tratar isso. Ela não consegue ter uma cura efetiva para isso.
Nós sabemos por diversos relatos que isso acontece quando Deus realmente entra na vida da pessoa e faz uma transformação. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele conseguiu levantar-se daquela cama e retomar. Está bem até hoje. Até os dias de hoje ele está curado. Talvez, querido, que você precisa para ter de fato uma cura no seu emocional, de depressão, de ansiedade, é apenas ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala conosco, é como se cada célula do nosso corpo ouvisse a voz de Deus. Não só ouvisse, como elas começassem a vibrar e responder àquela voz.